Minha saudação fraterna a todas e todas. Eu sou o diácono Cauê, aqui da Diocese de Campos. Estou colaborando, compondo a equipe, né, juntamente com meu querido irmão, o Padre Gilmar, nessa assessoria eclesiástica, a pastoral da educação na Diocese de Campos, né? E penso aqui colaborar, começar, disponibilizando, nessa iniciativa de alguns textos, para termos algumas ideias, para esta, esses novos passos a partir de 2023, dando continuidade à caminhada que a pastoral já há muito em nossa diocese, de tanto bem que já fez, continuar fazendo, continuar todos juntos nessa pastoral de conjunto na igreja particular Diocese de Campos, possamos continuar nessa luta para que o reino de Deus continue no meio de nós, né? Então, aqui a proposta é, de pouquinho em pouquinho, fazermos o estudo de alguns textos, e hoje iniciaremos pela que foi publicado pela CNBB, o caderno de estudos ainda não se tornou documento, mas Pastoral e da Educação, estudo para diretrizes nacionais, o caderno de estudos da CNBB 110, para então podermos, Então vamos aqui fazer a leitura e, na medida do possível, fazer alguns apontamentos, Então vamos lá, Pastoral da Educação. Estudo para diretrizes nacionais. Vamos aqui, vamos ver o sumário, Vamos de pedaço em pedaço, na medida que a gente for ir dando conta, desse documento. Apresentação. A história da educação no Brasil está intrinsecamente ligada ao empenho da Igreja Católica pela educação. Especialmente após o Concílio Vaticano II, a Igreja no Brasil, na busca de uma melhor organização de sua missão, viu florescer a pastoral da educação como presença evangelizadora no vasto campo da educação. Ao olhar para o recente passado, consideramos o fecundo caminho de muitas dioceses e regionais na implementação da pastoral da educação. O marco desse itinerário pós-conciliar foi a publicação, em 1992, por parte do Episcopado Brasileiro, do importante documento Educação, Igreja e Sociedade. Passadas mais de 2 décadas dessa publicação, reconhecemos que a experiência dos últimos tempos e os novos desafios pedem a indicação mais precisa de orientações para o desenvolvimento e fortalecimento dessa pastoral. Assim, a equipe de coordenação nacional da Pastoral da Educação entrega à Igreja no Brasil este estudo intitulado Pastoral da Educação, Estudo para Diretrizes Nacionais. Publicado na coleção de estudos da CNBB, espera-se que o presente texto seja amplamente divulgado e estudado. Desde já, esse texto pode se tornar um instrumento para provocar o interesse pela pastoral da educação nas comunidades e igrejas particulares. Esperamos que o contexto seja enriquecido principalmente com as contribuições de educadores e pastores. Ao final, encontram-se fichas para as emendas que poderão ser remetidas à nossa comissão até o prazo de julho de 2017. Agradecemos àqueles que já ofereceram sua colaboração e a tantos outros que continuarão a colaborar. João Justino de Medeiros Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação. Júlio
Endi Acamini, né? Bispo auxiliar de São Paulo, membro da Comissão Episcopal, pastoral para a cultura e a educação, bispo referencial para a pastoral da educação. Muito bem, meus irmãos e irmãs aqui da Diocese, né? A CNBB publicou esse estudo, né? E vamos debatê-lo, discuti-lo e contribuir, né? Ao final tem lá a fichinha, né, que nós então podemos, cada um de nós, né, como pastoral, como dentro da paróquia ou dentro da própria diocese, ou individualmente também, enviarmos, né, pelo correio a CNBB, né, ou correio eletrônico, depois a gente vê lá direitinho, né, o que nós então podemos contribuir para que essas diretrizes nacionais sejam elaboradas e depois os nossos queridos pastores, nossos bispos, depois transformarão em documento referencial para todas as iniciativas da Pastoral da Educação no nosso Brasil, querido Brasil, né? Então, vamos participar, vamos ajudar, né? E daqui tirarmos muitas ideias, muitas orientações para a nossa atividade pastoral, como disse no início, aqui em nossa amada diocese. Então vamos prosseguir, temos aqui as siglas, né? Introdução. Desejo a todos um lindo caminho educacional que faça crescer as 3 línguas que uma pessoa madura deve saber falar: a língua da mente, a língua do coração e a língua das mãos. Harmoniosamente, isto é, pensar o que se sente e o que se faz. Sentir bem o que se pensa e o que se faz. E fazer bem o que se pensa e o que se sente. Papa Francisco, encontro com a comunidade escolar em Roma, no dia 10 de maio de 2014. Lindo, não é verdade? Vamos lá. A educação é uma grande área na qual a igreja sempre quis ser pioneira, seja com suas próprias instituições e projetos, seja como parceira atuante e qualificadora das iniciativas governamentais. Como nos relembram os bispos do Brasil, a igreja teve sempre viva consciência de que lhe cabe educar. Nesse sentido, adverte-nos o comunicado final do Congresso Mundial para a Educação Católica. Nos anos do pós-concílio, o magistério várias vezes se pronunciou sobre a importância da educação e sobre a contribuição que a comunidade cristã lhe deve oferecer, principalmente nos lugares onde há uma emergência educativa evidente. Na verdade, os centros católicos de educação não são apenas dispensadores de competência, mas, por sua própria natureza, são lugares de encontro, de diálogo e de crescimento mútuo num percurso de educação para a vida que se abre aos outros na perspectiva do bem comum. Hoje, num contexto de mudança de época, somos convidados a revitalizar nossa presença nos espaços de educação formal e nas novas modalidades da educação, fortalecendo a vocação e a missão de todos os sujeitos que estão aí envolvidos. A presença evangelizadora da Igreja no mundo da educação e o cuidado com a educação católica são desafios importantes para a Igreja, sempre mais empenhada para realizar a nova evangelização em um contexto histórico e cultural em constante transformação, uma vez que a missão educativa católica nasce, como no passado, da própria identidade da Igreja, que se fundamenta no mandato da evangelização. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. O bispo de Roma sublinha desse modo 3 aspectos que podem pautar essa reflexão. A. O valor do diálogo na educação. B.
a preparação qualificada dos educadores. E C, o dom peculiar das escolas e universidades católicas nos campos da educação, ciência e cultura, dialogando, qualificando nossos educadores e inserindo-nos a partir do Evangelho nos espaços de educação, teremos com certeza as diretrizes fundamentais para uma autêntica pastoral da educação. Antes, porém, de adentrarmos nas diretrizes propriamente ditas, alguns conceitos são fundamentais. Conceito de pastoral da educação. Pastoral da educação é a ação evangelizadora da Igreja no mundo da educação, compreendida como instâncias ou instituições de educação formal ou popular, sistematizada ou ocasional, estruturas, processos, políticas e práticas educativas, e, prioritariamente, pessoas, famílias e comunidades que se envolvem com a educação. A pastoral da educação pretende desenvolver processos e ações pastorais nestes âmbitos descritos para realizar sua obra evangelizadora e contribuir com a humanização da nossa sociedade. O que a pastoral da educação pretende ser? À luz da experiência evangelizadora da Igreja, a pastoral da educação pretende ser: letra A, a presença evangelizadora da Igreja no mundo da educação, possibilitando, por meio de processos pedagógicos e pastorais, o encontro das pessoas com os valores do reino de Deus, como o amor, a verdade e o bem. B, uma reflexão-ação conjunta que questiona criticamente, à luz dos valores evangélicos, a educação em si, os processos educativos e as estruturas das instituições e movimentos de educação, bem como a vida e a ação dos educadores, pais, professores, comunicadores, formadores de opinião, os múltiplos meios impressos, visuais, audiovisuais e outros que influenciam direta e indiretamente a formação humana. C. Um serviço estruturado para desenvolver ações específicas com educadores católicos, testemunhas da fé nas escolas de todos os tipos, de modo especial nas escolas das redes públicas de ensino, onde se encontram aqueles que vivem nas periferias existenciais, que exigem uma maior ação evangelizadora da Igreja. Um ambiente em que os frutos da educação se encontram para refazer o pacto educativo entre a família, a escola, o Estado e a Igreja, que reconhece e defende o autêntico protagonismo da família na missão educativa. 1. Objetivos da pastoral da educação. 1.1. Objetivo geral: promover, articular e organizar ações evangelizadoras no mundo da educação, compreendido como pessoas, famílias, instituições e ambientes relacionados à educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e de ajudar a construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético. 1.2. Objetivos específicos: incentivar os educadores católicos, de modo específico a família, que é a primeira comunidade educadora, ao protagonismo e ao testemunho evangelizador. Promover a formação cristã dos agentes
da pastoral da educação nas dimensões da fé, da metodologia que lhe é própria, da praxis contextualizada e da espiritualidade. Estimular a comunicação entre a comunidade eclesial e o mundo da educação em busca de relações fraternas que contemplem a inclusão e o desenvolvimento de todos. Fortalecer a dimensão ecumênica e o diálogo interreligioso e intercultural, promovendo o protagonismo de todos os sujeitos envolvidos. Intensificar a atuação cristã nos diversos processos educacionais, meios de comunicação social, instituições educativas, escolas, família, agremiações e instâncias de participação das políticas públicas de educação. Colaborar na formação dos futuros presbíteros e sensibilizar o clero sobre a importância da pastoral da educação. 1.3 Objetivos operacionais. Analisar criticamente as práticas educativas, tendo como referencial a prática de Jesus Cristo, os pressupostos da antropologia cristã, o crescimento do ser cristão do educador e do educando. Buscar o envolvimento e o crescimento dos educadores cristãos e dos educadores de boa vontade, promovendo o debate, o estudo e a reflexão sobre a vida pessoal, familiar, comunitária, social, vocacional e profissional à luz da palavra de Deus. Discutir as tendências da ação educativa da família, da escola, dos meios de comunicação social, entre outros. Analisar continuamente a conjuntura que está diretamente relacionada ao processo educativo para compreender os desafios impostos pela realidade à pastoral da educação e responder com competência aos mesmos. Promover eventos relacionados à educação cristã, como seminários, congressos, encontros, envolvendo o maior número possível de educadores, pais, comunicadores, professores, agentes de pastoral, em parceria com instituições e entidades educacionais. Buscar articulação com pastorais especialmente ligadas à educação, tais como pastoral da juventude, pastoral da família, pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral escolar, pastoral da comunicação, pastoral universitária, pastoral do ensino religioso. Ser presença ativa nos conselhos municipais, estaduais e nacional de educação. Integrar-se às comunidades locais, contribuindo para a tomada de consciência da dimensão educativa de sua prática e de seu papel na construção de políticas públicas de educação. Testemunhar como fermento, sal e luz, contribuindo para que os processos educativos sejam emancipadores e solidários. Criar e manter espaços na internet e nas redes sociais para disponibilizar informações sobre a pastoral da educação, publicando artigos, criando banco de dados e outras ferramentas pertinentes à evangelização. Desenvolver estratégias para o surgimento de lideranças juvenis para a atuação no meio estudantil, tendo como referência os valores cristãos. Despertar a consciência de que a dignidade da pessoa humana fundamenta o direito à liberdade religiosa nos meios educacionais, a fim de promover o respeito mútuo e o bem comum e a paz. 2. A realidade educacional brasileira. Educação e a igreja no Brasil. A igreja, desde os primórdios e sua presença no Brasil, teve sua atuação voltada para a educação
fazendo dela parceira do trabalho missionário na realização da sua missão evangelizadora. Hoje, em coerência com essa história, somos chamados a responder aos desafios evangelizadores, considerando a importância do processo educativo para a formação da personalidade do educando, dos valores que fundamentam a vida social e como caminho para a realização plena da pessoa no que diz respeito à sua dimensão transcendente. A Constituição atual e os fundamentos da educação no Brasil. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, no Fórum Mundial Educação 2030, confirmou o compromisso de uma educação para todos. A declaração estabelece para o ano de 2030 alguns objetivos fundamentais. O compromisso de garantir a inclusão e a equidade para derrotar as várias formas de marginalidade. Garantir a qualidade do ensino para melhorar a aprendizagem. Promover formas de aprendizagem ao longo de toda a vida, etc. Estes princípios da Unesco coincidem com a Carta Magna do Brasil, elaborada a partir dos princípios de liberdade, democracia, participação social e cidadania. Assim, entende-se que a educação é um dos principais meios para a construção da sociedade. Por isso, a educação deve fundamentar-se nesses valores e empenhar-se em promovê-los em vista da efetivação do Estado de Direito. Esses princípios também dizem respeito à educação como tal, de modo que o Estado deve garantir que os direitos individuais sejam efetivados pelas políticas públicas de educação. A Constituição Federal fundamenta o Plano Nacional de Educação, PNE, que tem como diretrizes erradicação do analfabetismo, universalização do escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de descriminalização. Discriminação, é isso. Melhoria da qualidade da educação. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Promoção humanística, científica, e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reafirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as responsabilidades em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A educação brasileira está organizada em 2 níveis, educação básica e superior, e hoje abrange modalidades como educação especial, educação à distância, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação no campo, entre outras. A atual política educacional brasileira. A política educacional diz respeito às decisões que o poder público, isto é, o Estado, toma em relação à educação. O Estado, em sua função de garantir todos os direitos sociais, deve
fomentar e defender os direitos básicos e o acesso à educação. Para isso, é seu dever: A. Fomentar uma escola pública de qualidade para todos. B. Reconhecer o direito de comunidades e grupos culturais. Organizem escolas próprias em todos os níveis, a partir de seus valores e concepções de vida, dentro das exigências da lei. C. Garantir que o acesso a essas escolas seja possível nas mesmas condições que o acesso às escolas instituídas pelo Estado, de acordo com a livre opção dos pais. D. Fornecer os recursos públicos necessários à sustentação dessas escolas, sob o controle fiscal da comunidade, por meio das unidades executoras e do Estado. E é garantir que a sociedade tenha o controle da qualidade do ensino e dos princípios morais da escola. Por outro lado, cabe à sociedade tratar dos limites e perspectivas da política educacional brasileira, o que implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas pelo Estado brasileiro. Assim, educadores e comunidade educativa devem conhecer os marcos legais e os programas educacionais propostos pelo governo e participar ativamente dos processos de elaboração de políticas públicas referentes à educação. Dois princípios constitucionais legitimam a atuação das instituições católicas de ensino, que promovem a ação evangelizadora no mundo da educação. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Dados educacionais. É importante que a realidade seja considerada para que a pastoral da educação tenha pertinência. Para isso, é necessário o conhecimento de informações que podem ser acessadas junto às principais fontes de dados educacionais no Brasil. Mudança de época e suas consequências para a educação. A mudança de época que marca a realidade atual faz com que os valores e critérios do passado se tornem insuficientes para a compreensão da realidade como um todo e também diz respeito à educação em todos os seus aspectos. Diante dessa realidade, uma das contribuições fundamentais da Igreja nas discussões e no apoio ao desenvolvimento de processos educativos é a defesa e promoção dos direitos humanos como eixo fundamental da educação. Isso cria condições para que a educação seja integral e humanizadora. E a Igreja, que é perita em humanidade, tem a competência que lhe é própria para contribuir com essa questão. A educação é a arte do crescimento e do cultivo humano. Atentar contra a educação é desumanizar. Promover a educação é contribuir para uma vida mais humana. O inverso também é verdadeiro. Tudo que atenta contra a vida humana é também um dano à educação. Muito bem, irmãos e irmãs, para não ficar cansativo, nós vamos parar aqui neste capítulo, né? E vamos reiniciar depois em um outro vídeo. Por agora, seria interessante ouvir, ver, rever, fazer algumas anotações, dar pausa, ver algum ponto em que surgiu uma ideia para uma iniciativa, né? Seria importante e necessário, né? E aí, depois, podemos partilhar, né, quando pudermos organizar nossos encontros, não é verdade? Muito bem. É um grande prazer, uma grande alegria poder caminhar com vocês, né? Espero estar sempre contribuindo, né? Que todos nós possamos sempre contribuir para a promoção do reino de Deus em nossa amada Diocese de Campos. Deus abençoe,
né? Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.